Sexto ano, bom dia. Ainda no capítulo 7, mas agora na página 222. Vamos estudar o ser humano e os estímulos do ambiente. Primeiro, o início da atividade propõe uma atividade, né, onde nós podemos perceber como que o nosso corpo ele realmente consegue receber estímulos através da nossa pele, através do som, através do calor, através de, no caso, ondas sonoras, que é o som, não é? Então, são inúmeras aí as formas que nós temos para receber esses estímulos. Captação de informações na atividade acima, escreveu nas costas da menina e ela percebeu, né? Até o número 2. Por meio de células especializadas na percepção de estímulos, as chamadas células receptoras. Os órgãos que apresentam grande concentração dessas células são chamados os órgãos sensoriais. Então, nossos órgãos sensoriais, não é, que estão relacionados aos nossos sentidos. Como percebemos os sons, né, através do nosso órgão sensorial aí, que cabe à nossa audição, né? As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar, como o ar, o solo, a água. Dessa forma, em locais desprovidos da matéria, como o vácuo, como o universo, né, pessoal? Não há essas ondas sonoras. Então, nas nossas orelhas, a formação da nossa orelha, todas as partes, minuciosamente, tá? Nervos, cóclea, vestíbulo, tuba, estribo, membrana timpânica, meato acústico, concho da orelha, martelo, bigorna, ductos semicirculares. Esses são aí os que compõem a nossa orelha, nosso sentido aí da audição, tá? Que permite o nosso sentido da audição. Nós temos ainda a separação entre orelha externa e orelha média, porque na orelha externa estão aí algumas das partes que você viu aqui em cima, no caso, somente a questão da concha da orelha, o meato acústico e a membrana timpânica. Já na orelha média você tem os ossos, né, os 3 pequenos ossos que se articulam, que é o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Então aí são as partes mais sensíveis da nossa audição, tá? Você pode observar aqui o estribo, a bigorna e o martelo são ossos muito pequenos, tá bom? Vamos lá. Orelha interna é formada por uma série de canais ósseos. O conjunto desses ossos é chamado de labirinto. As regiões que contêm o vestíbulo, a cóclea e os ductos semicirculares. É onde realmente vão ser propagados os impulsos nervosos que vão poder ser estimulados aí com a presença do som. Níveis sonoros, quanto que a gente pode suportar, né, pessoal? O nível sonoro é medido em decibéis, então essa é a medida para níveis sonoros. Quanto mais intenso o som, menor deve ser o tempo de exposição diário, além da possibilidade de causar surdez. Níveis sonoros altos por um período muito prolongado pode prejudicar o sistema nervoso, resultando em dores de cabeça, insônia, dificuldade de concentração e outros problemas. Então, são aí, ó, você tem conjunto aqui, ó, nessa reta de níveis suportáveis e aqueles que a gente realmente pode ter problemas de saúde, tá bom? Aqui é referente a cultura, as músicas, tá? Como que a gente consegue manter o equilíbrio, como que a orelha está relacionada a essa parte do equilíbrio corporal, tá? Os ductos semicirculares, eles estão relacionados com a movimentação da cabeça, principalmente com os movimentos de rotação,
Quando rodamos muito, assim que paramos, o líquido presente nos canais circulares continua a se deslocar e a estimular as células pilosas. Por isso temos a sensação de tontura, tá? Então, só para você ficar sabendo que é realmente na nossa orelha que a gente tem o controle dos movimentos, tá? Na nossa lateralidade, esquerda, direita. Percepção de estímulos luminosos, como que nós captamos a condução da luz, né, através dos olhos, a relação das cores, os olhos e a percepção da luz, todo o conjunto, né, que nós temos próximo aos olhos, os cílios, aparelho lacrimal, supercílios, pálpebras. E aqui, né, nós temos aí a parte que cabe ao estudo mais detalhado sobre a visão. Então, nós temos aí as partes, né, que estão relacionadas à visão. A visão, pessoal, ela pode sofrer uma grande alteração. Aqui nós temos, ainda aqui fala sobre a visão, vou passar rapidamente, porque essa parte aqui que eu quero que vocês tenham atenção. São os problemas de visão que nós podemos adquirir. A miopia, os raios solares, né, raios de luz, são focalizados antes da retina. Então, antes da retina, antes da retina, já é formado aí a imagem, tá? Agora aqui, antes da retina, aqui, já formou a imagem. Agora, na hipermetropia, é o contrário. A formação dos raios ocorre após a retina. Então, olha bem. Aqui, depois da retina é que vai ter a formação da imagem. Isso pode acontecer porque o bulbo do olho é muito curto ou porque a lente do olho é muito fina. Astigmatismo ocorre, apresenta, no caso, né, a córnea ou a lente do olho apresenta um formato que faz os raios de luz vindos de um mesmo ponto do corpo observado serem focalizados em pontos diferentes. Então, olha só, tá? Você tem, tudo bem, tá antes da retina, mas a formação da imagem se dá em pontos diferentes. Então, nós temos aí uma duplicação, tá? Pessoas com astigmatismo, elas têm essa condição de duplicação da visão, tá? Tratamentos. Para corrigir a miopia, utilizamos lentes divergentes. Os tipos de lentes, tá, que podem ser adquiridas para correção dessas possíveis malformações oculares. Para corrigir a hipermetropia, lentes convergentes. Para corrigir o astigmatismo, lentes cilíndricas, que auxiliam a lente do olho a focalizar os raios da retina. Estímulos táteis, como que nossa pele, né, percebe os estímulos quando nós tocamos os objetos, tá? O que acontece, pessoal, é que nós temos receptores, tá, sensoriais em todas as nossas células epiteliais. Essas terminações nervosas permitem que nós percebamos todas as superfícies, o quente, o gelado, tá bom? Aqui tem o exemplo para vocês, olha onde está a presença do letra A, B, C e D são os receptores, letra E são os receptores térmicos, então eles ficam muito próximos à superfície, por isso que a gente percebe tão rápido. Percepção de estímulos nervosos através dos cheiros, dos odores, tá? Através do gosto. Então, nossos sentidos aflorados para sentir, né? Para perceber todas essas situações. Passando aí essas páginas, nós vamos para a atividade, tá? Todas as atividades da página 238 e 239, tá bom? Ainda vou deixar para a casa 240
e 241, tá bom? Vocês vão fazer, ó, 240, ó, essas aqui para casa, e essas aqui a gente vai fazer em aula, tá bom? Vamos começar? Não vou mostrar porque senão vou dar a resposta, tá? São situações de problemas de visão. Quem já fez esse exame de vista, né, sabe que nesse exame ele consegue detectar se você tem astigmatismo, se você tem miopia, se você tem hipermetropia. Então, é interessante, tá? Façam a leitura, não vou mostrar porque senão vai sair a resposta, tá? Façam a leitura e vão lá na parte que fala sobre essa má formação, né, da visão e marquem. Essas três questões é sobre a visão. Agora, aqui falando sobre o som, né? Os decibéis suportáveis ao ouvido humano. Então, você vai também fazer essa leitura e vai responder. Depois são mais duas perguntas sobre... Ih, minha mãozinha. Eu tô gravando minha mão. E letra D, você vai falar sobre a questão, né, da audição, do ouvido. Ordene as palavras do quadro abaixo, de maneira que elas representem o caminho corretamente do som, como que o som percorre, né, o caminho do aparelho auditivo, tá bom? Também tá lá no seu livro, tá? Do aparelho auditivo, é bem no início que eu falei para vocês, ó, aqui, ó, página 224, ok? Dúvidas, podem me chamar.